assim, não. Vou dar uma força de água aqui. Não, pai, não te molhar não, calma. Tá vendo? Ó, tem gente que aposta, mas eu não vou apostar não. Vou ver só se Quer que eu boto aqui? Não, espera. Não, Espera. É o seguinte, eu tenho 3 chances para pegar e secar. E você, no que eu for, você tem que bater na minha mão, você não pode deixar. São 3 vezes. Se eu conseguir passar 3 vezes, eu ganho. Se você conseguir acertar minha mão 3 vezes, você ganha. Entendeu? É só isso. Vamos fazer um teste. Tá valendo não. Vai. Eu tenho que ir, você tem que bater. Bater na sua mão? É, na minha mão, você não pode deixar. Tipo, se eu for, você tem que bater, entendeu? Vai, testa. Isso, boa. Agora tá valendo, tá? Tá valendo, tá? Tá bom de água. Pode ir? Eu sou esperto.